Olá, queridos amigos. Eu sou o servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a quinta gota dessa série O que fazer depois de errar, depois de pecar, depois de cometer alguma coisa que com sinceridade nosso coração ele passa por uma angústia gigante. Um coração sincero, um coração que de fato encara as coisas do jeito que elas são. Às vezes nós nos enfrentamos, às vezes nós enfrentamos alguém, enfrentamos a nós mesmos, enfrentamos uma tentação, uma provação, enfrentamos uma luta, uma dificuldade, e muitas vezes não nos damos conta que, de fato, é difícil enfrentar a vergonha, enfrentar a culpa, principalmente quando essa culpa ela é algo que não deveria estar mais em nós. Uma culpa que Deus já nos perdoou, Deus já nos perdoou. E às vezes Deus, perdoando um ser humano não percebendo esse perdão de Deus, isso é um absurdo. E quem vos fala aqui pode ter certeza, eu já passei por isso. Eu já passei por essa sensação de que algo não batia, algo não dava. Algo dentro de mim era como se estivesse corroendo a minha alma. E quando nós erramos, e a pessoa sincera depois que erra, ela passa por uma espécie de dor existencial. E eu quero hoje ler para nós o Salmo 40. Ele é um salmo de Davi, é um salmo com palavras que são profundamente conclusivas. São palavras que é como se Davi estivesse elevando o coração dele, a alma dele, pela presença do Espírito Santo, guiado, pedindo a Deus, pedindo àquele que é maior do que ele, que pode mais do que ele, aquele que tem paciência para ouvir, aquele que espera a obediência dos seus filhos, aquele que ensina a seus filhos que a obediência é melhor do que qualquer tipo de sacrifício. E esse salmista faz a oração para que Deus o livre desses males, dessas angústias. E me chama a atenção quando Davi, de maneira tão profunda, ele demonstra como é a vida de um ser humano se ele não tiver convicção de quem é Deus na sua vida. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa não tem convicção de quem é Deus na sua vida, principalmente para um cristão, é que ele tem as suas funções neurais, emocionais e até mesmo espirituais distorcidas. Ele distorce quem é Deus, ele distorce quem é Cristo, ele distorce quem é que morreu por ele. Uma outra coisa que geralmente acontece é que essa pessoa esquece do que Deus já fez, ele esquece da bondade de Deus, ele esquece de quem o Senhor se manifestou no momento mais difícil da vida dele. E isso já aconteceu comigo. A gente esquece dos livramentos que Deus já nos deu, das dificuldades que o Senhor já nos tirou, das derrotas que os inimigos já estavam cantando vitória e Deus nos deu. Nos esquecemos que Deus muitas vezes nos tirou de um lamaçal, de um poço profundo. E olha o que diz o Salmo 40, 1 e 2, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa interessante. É o salmista dizendo que ele esteve num lugar que muitos de nós ou já estivemos, ou estamos, ou quem sabe estaremos. Num lugar horrível, como diz o verso 2. Um charco de lodo. Às vezes a nossa queda, o nosso pecado nos leva para esse lugar. Um lugar que fede, um lugar que envergonha, um lugar que aprisiona, um lugar que nos suja, como diz as crianças, que nos mela, que nos deixa envolvido, abraçados pelo erro, pelo pecado. Mas o salmista disse assim: eu clamei a Deus e Ele me ouviu, Ele me tirou desse lugar.
Então, meus queridos e queridas, essa gota vem para dizer isso. O que fazer depois de errar e de pecar? É clamar a Deus, dizendo: Deus, eu tenho consciência que já pedi perdão. Eu não posso mais ser prisioneiro do meu passado. Eu não posso mais carregar esse charco de lodo. Eu preciso colocar os meus pés de fato na rocha que é o Senhor. Porque o Senhor que firma os meus passos. Mas as minhas emoções quer desestabilizar meus passos, quer desestabilizar meu coração, minhas emoções. E é por isso que o salmista diz: espere com paciência, porque o Senhor sempre se inclina. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa gota. Nos ajuda, Senhor, a perceber o precioso amor de Deus, a dedicação, a conclusão de Deus de que Ele me ama e de que eu errei, mas eu não sou um erro. Eu entrego essa gota, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor e entregando a minha e a vida de todas as pessoas que ouviram essa gota, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.